A República de Weimar foi um período de transição na história alemã, entre 1919 e 1933, em que o sistema de governo passou de uma monarquia para a democracia representativa, sob a forma de república parlamentarista. Com efeito, este nome se deve ao local em que a Constituição Republicana foi promulgada, em 11 de agosto de 1919, na cidade de Weimar, região central da Alemanha. O início da República de Weimar data de 1918, quando o país começou a ser controlado pelos militares logo após a fuga do Kaiser Guilherme II. Quando se tornou evidente que a Primeira Guerra estava perdida, o Oberste-Heeresleitung, Comando Supremo do Exército, induziu a constituição de um governo civil para facilitar as negociações de paz com os aliados. Em 28 de outubro de 1918, a nova Constituição alemã estava pronta, convertendo o Reich numa república parlamentar, algo que havia sido evitado pelo Kaiser. Dessa forma, o chanceler devia responsabilizar-se a nação perante o Reichstag, parlamento alemão, e não mais perante o imperador. O príncipe Maximiliano de Baden assumiu o cargo. O plano de transformar a Alemanha veio a fracassar, sobretudo as condições impostas pelo Tratado de Versalhes, que limitavam qualquer possibilidade de ressurgimento econômico do país por causa das reparações de guerra e das restrições à indústria e ao exército alemão. As consequências econômicas da paz, 1919, formuladas pelo economista John Maynard Keynes, que assistiu como observador às deliberações, expõe de maneira pormenorizada e com sagacidade qual haveria de ser o impacto das reparações sobre o frágil esquema das relações econômicas internacionais durante a década de 1920. Isso, somado ao regresso dos soldados da frente, muitos dos quais vinham feridos não apenas física mas psicologicamente, aumentou enormemente o clima de fracasso e descontentamento que assombrava a nação. A escalada de violência entre os movimentos de direita e esquerda, carece de fontes, culminaram em 29 de outubro de 1918, ao instalar a rebelião de parte do exército. O governo prendeu os amotinados, principalmente da divisão naval, e muitos estudantes, operários e militares solidarizaram-se com eles, agrupando-se em conselhos similares aos sovietes, que tomaram o poder militar e civil em diversas cidades. A 7 de novembro, a revolução alcançou a cidade de Munique, provocando a fuga do rei Luís III da Baviera. O país esteve perto de se converter num estado socialista. A 9 de novembro, o príncipe von Baden transferiu os seus poderes legais a Friedrich Ebert, líder do Partido Socialista da Alemanha, SPD, Sozialistische Partei Deutschlands, de influência operária, mas sem intenções de abandonar o sistema parlamentar. Esperava-se que esse ato bastaria para acalmar as massas, mas tal não ocorreu. No dia seguinte, instaurou-se um governo revolucionário sob o nome de Rat der Volksbeauftragten, traduzido como Aconselho dos Encarregados do Povo, que era formado por 3 membros do MSPD e 3 membros do Partido Social Democrata Independente, USPD, o Nabangige Sozialdemokraten, liderado por Ebert e Hugo Hasse, respectivamente. Esse conselho governou a Alemanha de novembro de 1918 até janeiro de 1919. Entre 1924 e 1929, houve um breve período de reconstrução, graças à influência que adquiriu Gustav Stresemann. Ele era um nacionalista contra qualquer tipo de extremismo. Empréstimos externos foram empregados na modernização da indústria. Com a ajuda dos Estados Unidos, foi elaborado o Plano Davis para possibilitar que o país arcasse com suas obrigações de guerra sem se arruinar completamente. A política externa de Stresemann recuperou para a Alemanha a igualdade de direitos através do Tratado de Locarno, 1925, e do ingresso do país na Liga das Nações, 1926. A arte e as ciências floresceram nos adorados anos 20. Após a morte do social-democrata Friedrich Ebert, primeiro presidente republicano, foi eleito chefe de Estado, em 1925, o ex-marechal Hindenburg. Candidato da direita, ele seguiu à risca a Constituição, embora não fosse partidário do Estado republicano.
O declínio da República de Weimar começou como o colapso da Bolsa de Nova York e a crise econômica mundial de 1929, mesmo ano em que morreu Stresemann. A história dos anos seguintes foi marcada pela ascensão, nas eleições de 1930, dos ultranacionalistas, nacional-socialistas, e dos marxistas, comunistas. Em seu radicalismo, ambos se aproveitaram do alto desemprego, que atingia 4,4 milhões de pessoas em 1930, e da miséria geral. Em 1931, a crise levou à quebra dos bancos. Em 1932, a situação se agravou ainda mais, os desempregados somavam 5,6 milhões e o Marechal Hindenburg foi reeleito presidente, com Hitler em segundo lugar. Em meio aos tumultos, o chanceler Erich Brüning, de centro, foi demitido e substituído por Franz von Papen. O novo governo revogou medidas antes adotadas para conter as formações paramilitares dos nacional-socialistas, nazistas, e Hitler, em troca, passou a tolerá-lo. Em janeiro de 1933, após a demissão de von Papen, Hindenburg chamou Hitler para constituir o novo governo. As principais causas do surgimento da República de Weimar estão ligadas à derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e à crise econômica, social e política que se sucedeu na Alemanha, caracterizada especialmente pelos altíssimos índices de inflação e desemprego. Ora, com a derrota na guerra, a Alemanha sofreu uma série de imposições, sancionadas pelo Tratado de Versalhes, como o pagamento de uma compensação gigantesca aos países vitoriosos pelos prejuízos de guerra e a perda de territórios na região do Ruhr, bem possessões na África, Ásia e Oceania. Assim, em meio a uma crise econômica sem precedentes, com a hiperinflação e o desemprego massivo, é instituído um novo sistema político, no qual o presidente da República nomeia o chanceler para representar o poder executivo, enquanto o poder legislativo era eleito para compor o Parlamento Federal, Reichstag, e os parlamentos estaduais, Landtag. Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1919, na qual a Alemanha saiu derrotada, o imperador Guilherme II foge do país e o governo fica a cargo dos militares, que por sua vez, formam um governo provisório e civil para negociar os termos da rendição alemã. Com a assinatura do armistício em outubro de 1918, grupos socialistas, apoiados por setores inconformados com a derrota, deram início à Revolução Alemã de 1918 a 1919, a qual buscou estabelecer uma república socialista com o apoio de parte do exército. Em novembro, a revolução já havia se espalhado até Munique, quando Friedrich Ebert, líder do Partido Socialista da Alemanha, assume a presidência da República e convoca o exército para esmagar a revolução. Em janeiro de 1919, são realizadas as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte. Por sua vez, a nova Constituição seria proclamada em julho de 1919. Entre 1921 e 1922, inúmeras greves operárias exigindo a nacionalização das minas e dos bancos criaram um ambiente perfeito para o surgimento do Partido Nacional Socialista Alemão, o Partido Nazista, o qual irá tentar um golpe em Munique no ano de 1923. Com o fim das turbulências políticas, a Alemanha irá viver um período de recuperação, que vai de 1923 até 1929. Esta estabilidade se deve aos investimentos estadunidenses naquele país. Contudo, este será também o motivo de sua ruína, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Em 1925, o Marechal Paul von Hindenburg assume a presidência da República de Weimar. No ano de 1932 ascende ao poder o Partido Nazista. No ano seguinte, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha e, com a morte do presidente Hindenburg, em 1934, ele se torna o chefe supremo do Estado alemão, marcando o fim da República de Weimar e o início do 3 graus Império Alemão. Após a proclamação da República, a bandeira e o brasão de armas da Alemanha foram também alterados para dar conta das mudanças políticas no país. O tricolor republicano é baseado na bandeira introduzida pela Constituição Pauskirche de 1849, a qual foi decidida aqui pelo Parlamento de Frankfurt, durante o movimento civil alemão,
o qual pediam principalmente o parlamentarismo e a unificação dos estados germânicos. As conquistas e sinais desse movimento foram majoritariamente feitos após a queda do antigo regime e a reação política. Apenas o pequeno Principado de Waldeck continuou sua tradição usando as cores alemãs, chamadas de Schwarz-Rot-Gold em alemão, em português, preto, vermelho, dourado. Esses sinais continuaram sendo símbolos do movimento Pauskirche e a República de Weimar queria expressar sua origem naquele movimento entre 1848 e 1852. Os antirrepublicanos opuseram-se a essa bandeira. Enquanto a primeira frota imperial, Reichsflotte, orgulhosamente usava uma bandeira naval baseada na Schwarz-Rot-Gold, a marinha alemã, Reichsmarine, insistia em usar as cores pré-Primeira Guerra, similar à marinha mercantil alemã. O brasão de armas republicano foi idealizado no movimento Pauskirche, usando a mesma ave, a águia, e as mesmas cores, preto, vermelho e dourado, mas ocorrendo uma redução de 2 cabeças para uma. O político alemão, Friedrich Ebert declarou, inicialmente, que o brasão de armas poderia ser desenhado por Emil Doepler, e em 11 de novembro de 1919, foi aceito pelo governo alemão. Em 1928, o Reichswappen, brasão de armas do Reich, desenhado por Tobias Schwab, de 1887 a 1967, passou a ser usado como emblema oficial da equipe olímpica da Alemanha. O desenho de Doepler foi adotado como Reichsschild, escudo do Reich, com uso restrito a veículos do governo. Em 1949, a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, adotou todas as 3 insígnias da República de Weimar. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou!